Olá, estamos começando uma entrevista no Boletim Marco Antônio Villa. O general Santos Cruz, nós já conversamos diversas vezes no quadriênio presidencial anterior, em momentos de enorme tensão política, né? E sempre o general se pronunciou colocando sua visão de mundo, e foi muito importante, sempre com excelente audiência no nosso canal. Então, eu convidei o general Santos Cruz, mais uma vez, especialmente por causa do artigo publicado no canal My News. Eu estou com ele aqui no computador. Os covardes nunca estão na linha de frente. Então, eu primeiro agradeço ao general Santos Cruz ter atendido o meu convite, e a primeira pergunta é meia óbvia, general. O porquê desse artigo? Isso só explicando a minha pergunta a quem nos acompanha. Porque eu li depois no meu canal, para quem nos acompanha, o artigo do senhor, e ele é um artigo muito duro, muito forte, e coloco dele, inclusive, numa questão que não tinha visto, ninguém tinha falado, que é no ministro da Defesa de então, no ápice dos acontecimentos, já no final do último quadriênio presidencial. Então, essa é a questão que eu coloco ao senhor. Primeiro, agradecer a ter atendido o meu convite. Segundo, qual a razão do senhor ter escrito o artigo? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Esse artigo ele vem depois de 6 meses, mais ou menos, em que se iniciaram ataques contra as Forças Armadas, né? Nas redes sociais, principalmente, né? Ataques contra as Forças Armadas, por elas, responsabilizando as Forças Armadas por elas não terem interrompido o processo político no Brasil, impedindo a posse do presidente, né? Durante aqueles acampamentos que aconteceram ali, que se desenvolveram na frente dos o segundo turno, depois do segundo turno, e ali passando uma responsabilidade descabida para as Forças Armadas de que elas deveriam interferir no processo, né? Com aquelas pessoas ali pedindo para que as Forças Armadas paralisassem o processo político, e as autoridades sem dizer nada, pelo contrário, né? A maior autoridade, o presidente da República, não se manifestando, né? Quando aquelas pessoas ali precisavam de uma orientação segura do andamento constitucional do país. Então, ali houve uma barbaridade que foi transferir para as Forças Armadas essa responsabilidade de que teriam que parar um processo político. Depois de nós termos uma campanha política, primeiro turno, os candidatos debaterem no segundo turno, aí vem o segundo turno, onde ganhou o atual presidente, goste ou não da pessoa, não interessa isso, não é isso que está em discussão. Então aí vai pedir para a Força Armada para paralisar um processo desse, é como se fosse pedir para o juiz rever o VAR de um gol que aconteceu no primeiro tempo depois do jogo terminado, né? Então, coisas absurdas. E aí começou, quando viram que isso aí não ia se concretizar, começou uma campanha criminosa contra as Forças Armadas, contra os comandantes, né? E então isso aí já dura uns 6 meses. Então eu resolvi me manifestar para esclarecer isso daí, que a Força Armada não tinha essa atribuição de tomar decisão política, né? Eu pergunto ao senhor, tem muitas perguntas aqui que eu anotei que é um artigo basicamente de defesa das nossas Forças Armadas. Perfeito. Eu pergunto ao senhor, evidentemente mantendo a devida reserva, claro, o senhor recebeu apoio de outros oficiais das Forças Armadas pelo artigo que o senhor escreveu? Não, ninguém. Não tenho contato com ninguém, é de responsabilidade minha. Também não consulto ninguém, né? Sim. Isso aí são conclusões minhas. Mas eu acho que era o caso que a gente vê pessoas aí dizendo barbaridades, né? Falando barbaridades das Forças Armadas, particularmente do Exército, né? O Exército, que é mais... A Força Terrestre é mais... é mais significativa nesse caso, né?
E o caso o porquê do Ministério da Defesa, né? Não é só o ministro, o Ministério. O que acontece? É bom as pessoas entenderem isso daí. As autoridades que têm responsabilidade política, que podem e devem se politicamente, são o presidente da República e o ministro da Defesa. Ministro da Defesa é uma autoridade de nível político. O comandante do Exército, correspondente da Marinha e da Aeronáutica, eles são comandantes operacionais, eles não, apesar de serem nomeados pelo presidente, eles são comandantes operacionais, eles são elementos da própria força. Um general do Exército que comanda o Exército ali, que é escolhido entre aqueles que de maior grau hierárquico, e ele não tem função política, ele não tem atribuição de ficar fazendo a interpretação dos fatos políticos. Ele é um comandante operacional. Quem faz a interpretação dos fatos políticos é o nível político que começa no ministro da Defesa e depois do presidente da República, logicamente. Então, esperar, se um comandante militar ele se manifesta politicamente, ele passou por cima do ministro da Defesa e passou por cima do presidente da República, que são as autoridades que têm a obrigação e atribuição de se manifestarem politicamente. Então, naquele caso que nós tínhamos aquela massa de gente ali pedindo uma coisa absurda, manipuladas, né, pelas gangues de mídia social, aquelas pessoas ali, elas tinham que ter recebido uma orientação segura, honesta, e tinham que ter recebido a consideração do presidente da República, que tinha perdido a eleição, de dizer a eles que a expectativa deles não iria se realizar. E não é atribuição de Força Armada tomar aquela decisão. Isso era uma questão de honestidade funcional, pessoal, de responsabilidade do presidente da República. No caso, poderia delegar até para o ministro da Defesa, que também é do nível político, mas não exigir decisão política dos comandantes militares. Isso se chama canalice, covardia. Justamente pegando essa expressão, canalice, covardia, criminoso, oportunista, fanfarrão, o senhor se refere ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí eu procurei, dei uma diagonal, conversei com A, com B, procurei na internet, não vi nenhuma resposta do ex-presidente da República. Não vi também, posso estar errado, não tem nenhum problema, se eu estiver errado eu me corrijo, do general Paulo Sérgio também. Sendo assim, se eu estiver certo, pelo que eu procurei, só encontrei o silêncio, né? Parece um trecho de Eurico Presbítero, lá no comecinho do livro, quem estava ali, eu, o silêncio e a solidão. Mas eu pergunto ao senhor, causou estranheza a não resposta por parte de Jair Bolsonaro e o general Paulo Sérgio? Não fiz com esse objetivo, não tenho. O meu objetivo é esclarecer a população, né, a função de cada um. Qual é a função do Exército? As obrigações do presidente da República, que culminaram com uma coisa absurda, que foi se afastar da função, ir embora para os Estados Unidos, durante o exercício da sua função, uma coisa inimaginável, né? Eu acho que nunca, nos meus 71 anos, eu não lembro que tenha acontecido uma outra vez, de um presidente da República pegar um avião e ir embora do país. Né? E pior de tudo, a nossa legislação permitiu uma coisa dessas, né? Eu não sou especialista em legislação, mas isso é um verdadeiro absurdo. Não tinha razão nenhuma para o presidente se afastar do país, não tinha nenhuma razão para temer ser preso ou coisa desse tipo, porque não tem cabimento, não tinha razão para fazer isso, não tinha acusação, não tinha nada, era simplesmente um mandato que estava terminando. Né? Então, coisas absurdas assim, e ficou aquela gente ali numa esperança de uma irregularidade política a ser cometida pelas Forças Armadas. Né? E depois, quando vem o governo atual, também, infelizmente, no dia 2 de janeiro, o atual presidente não deu ordem para acabar com aquele acampamento. Né?
Porque antes tinha a tolerância do presidente da República. É muito fácil criticar o comandante do Exército da época, mas tinha a tolerância do governo. Claro, só uma pessoa muito ingênua que acha que não tinha essa tolerância. E, e depois, agora depois acabou aquela tolerância de governo, tem outro governo que não concorda com aquele estado de coisas, ele tinha que ser dado uma ordem específica também para acabar com tudo, iria evitar aquele desastre que foi, aquela catástrofe que foi dia 8 de janeiro. Então, vem uma sucessão de coisas, mas o meu objetivo foi mostrar que o Exército está sendo acusado injustamente, de maneira absurda, mas isso aí foi uma coisa construída. O tempo todo aquela tentativa de arrastar o Exército para a política, o meu Exército, eu sou comandante em chefe, e essa coisa foi depois explorada, depois do segundo turno, com a formação desses acampamentos. E essas pessoas manipuladas. Depois, todo dia tinha uma mensagem fantástica que ia ter uma novidade especial maravilhosa, negócio qualquer, e foram mantendo aquelas pessoas ali. Então não houve honestidade com aquelas pessoas, né? Tinha que ter um mínimo de consideração, é a obrigação das autoridades se manifestarem sobre esse tipo de evento, de ocorrência, mas isso não aconteceu. Então, se viram nas redes sociais acusações aos comandantes, com fotografia, né? Acusações contra o Exército, palavrões, xingões, isso tudo está cheio na internet. Então, eu resolvi me manifestar por causa disso, para mostrar a barbaridade que é esse tipo de distorção. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor General Santos Cruz. O senhor fala em fuga, né? Do presidente da República, em exercício do cargo, vale lembrar, né? Que é caso único também na história da República, né? Sem ter até a transferência, vamos dizer assim, formal de poder ao vice-presidente da República e por aí vai. Tudo isso, essas questões que envolveram Jair Bolsonaro, né? A questão de ser um criminoso, um oportunista, covarde, fanfarrão, canalha, a questão que não houve honestidade, que foi um ato terrível tudo que ocorreu, que foi uma canalice inimaginável. O senhor conheceu Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, não vou dizer na intimidade, mas teve proximidade profissional com ele quando exerceu durante alguns meses. É bom lembrar que o senhor logo de início já apontou grande parte do que vai ocorrer depois, né? Surpreendeu o senhor esse período final entre a derrota do segundo turno, no dia 30 de outubro, e as tentativas do ministro da Justiça, vale destacar, segundo tudo que foi provado até agora, o senhor Anderson Torres, de tentar manipular o resultado, ainda a Bahia especialmente, criando dificuldade da livre circulação dos eleitores, que é um direito constitucional, direito de voto. Tudo isso, entre outras tentativas, a tentativa de um atentado na véspera do 24 de dezembro, ao Aeroporto Internacional de Brasília, os incidentes de 8 de janeiro, chamado incidente é até pouco, né? Mas o senhor até fez menção há minutos atrás disso. Mas estou falando especialmente do Bolsonaro. Por tudo que o senhor viu, pela carreira que ele teve no Exército, o general Geisel, tem um depoimento aqui que ele deu ao CPDOC, em forma de livro, sempre o considerou um mau soldado, né? O surpreendeu tudo que ele fez no final? Olha, era impossível de se imaginar, coisas daquele nível, né? Eu não tinha, sinceramente, a minha imaginação não conseguiria chegar naquele nível, porque teve um primeiro turno, que foi para onde passaram os dois candidatos. Depois teve um debate que realmente o nível foi baixíssimo, eu não consegui assistir mais do que meio debate. Confesso que não deu para assistir mais do que meio debate, porque o nível foi muito baixo, né? Só xingamento, não? Xingamento acusatório, né? Do mais rasteiro possível. Então, também não imaginava que fosse tão baixo o nível daqueles debates do segundo turno. Depois perdeu a eleição,
pessoa sair magoada, sair chateado, isso aí é normal e tal, mas aquele silêncio absurdo, sorrateiro, aquilo não é silêncio, aquilo é omissão, porque é uma obrigação da autoridade se manifestar, né? Isso é obrigação funcional, né? E não tem demérito em perder, porque uma eleição só um vai ser eleito. Então, Sim. mesmo que a pessoa tenha toda a desilusão da derrota, ela tem que se manifestar, ela tem que ter a dignidade de se manifestar, ela está representando um país, ela representa um país inteiro, ela é a maior autoridade de um país inteiro. Então, aquilo ali foi assim de uma mediocridade muito grande. E depois aquela situação, eu nunca iria imaginar que um presidente da República, sem razão nenhuma, fosse para o aeroporto com a família, com alguns assessores, pegar um avião e ir passear em Miami 3 meses. Não, é uma coisa inimaginável, né? Qual a razão para não ficar no país? Isso aí, em termos internacionais, é uma vergonha absoluta. Isso aí é uma coisa que desqualifica completamente o país, representa mal, mostra assim, aspectos muito ruins da nossa legislação, do nosso comportamento, tudo isso. Então, eu, sinceramente, eu não tinha imaginação para chegar nesse nível. Nunca imaginei isso. O senhor fala que a razão, inclusive, fundamental do seu artigo, volto a dizer a quem nos acompanha, chama-se Os Covardes Nunca Estão na Linha de Frente. Está publicado no canal My News, tal. Só para quem quiser ler na íntegra, está lá, vocês podem acessar o artigo do general Santos Cruz. Eu justamente também estava pensando e falei num comentário que fiz no meu canal, general, sobre a questão da história do Exército, né? E lembro até que o último conflito que nós tivemos com os nossos vizinhos, dos 12 países da América do Sul, nós fazemos fronteira com 10, né? Foi há 153 anos atrás, no dia 1º de março de 1870, na Batalha de Cerro Corá, né? No nosso subcontinente foi o último conflito que nós entramos. Quer dizer, nós somos, portanto, um país de paz, mas não significa que não precisamos de forças armadas, né? Eu pergunto ao senhor, e daqui para frente, como é que o senhor avalia, como é que fica especialmente o Exército? Porque para a maior parte das pessoas, Forças Armadas Exército é sinônimo de Forças Armadas. As pessoas pensam no Exército, a primeira coisa. Pela importância também que o Exército tem, apesar que a Marinha é mais antiga que o Exército, né? Um pouquinho só, mas né? Eu pergunto ao senhor, e daqui para frente? O alto comando, por exemplo, do Exército não entrou nessa aventura golpista, apesar eu à distância, acompanhando, conversando com algumas pessoas, claro, vendo que houve uma pressão violenta, e muitos generais resistiram, inclusive saindo do cargo, do comando do Exército e até do Ministério da Defesa, em certo momento. E daqui para frente, como é que fica para o Exército? Eu não estou me falando em relação aos fanáticos, que esses aí vão continuar fanatizados, mas para a maior parte da população brasileira, como é que fica essa questão da... Porque o Exército sempre foi muito, nas últimas pesquisas, dos últimos 20 anos, mais ou menos, né, sempre muito bem avaliado, vamos chamar assim, né, no grosso modo. Como é que fica agora daqui para frente? Eu não falo pelo Exército, eu sou um cidadão, claro, que já está na reserva, já está reformado tecnicamente o termo, né? Está fora já do serviço ativo há 6 anos. Então eu falo pelo meu entendimento da cultura militar, pelos 47 anos que eu vivi dentro do Exército. O Exército ele se mantém, não para esse grupo de fanáticos, né? Grupo de extremistas que ficam até hoje colocando a culpa no Exército de um resultado eleitoral que não tem nada a ver com isso, né? Agora, o Exército ele continua considerado pela população, sim. Todo dia eu saio aí, eu vejo soldados, sargentos, cabos pegando ônibus, fardado, tranquilo, com todo o respeito da população, né? Em operações, qualquer operação que tiver, pode ser serviço interno aqui de apoio à catástrofe, de políticas públicas de saúde, de construção, nossa engenharia, pode ir lá que a população respeita, admira, né? Continua admirando. Tem esse
esse fator hoje das redes sociais, que tem uma influência muito grande sobre uma parcela, né? E, e, e que, que esses comentários aí, canalhas, eles acabam influenciando algumas pessoas. Mas isso é minoria. A população brasileira sabe que o Exército é feito de gente séria. Sabe que os comandantes militares, todos, nunca toleraram pessoal sair das suas tarefas e dentro dos regulamentos da legislação. Então, isso aí é o mesmo Exército de sempre. Né? Essa hora a engenharia está trabalhando aí, construindo estrada, fazendo o que ela tem que fazer, ferrovia, acho que tem agora, o batalhão também envolvido em construção de ferrovia. Né? Todos os quartéis estão lá no seu treinamento, os soldados estão cumprindo seus horários, estão tendo a sua formação cívica, né? Estão lá desenvolvendo com seus 18, 19 anos a sua responsabilidade, tendo exemplo dos sargentos, dos tenentes, dos capitães, dos coronéis, comandantes de unidade. Pode ver que mesmo com orçamento pequeno, todos os nossos quartéis são bem administrados, estão lá dando exemplo de administração. Né? Quando tem algum deslize, é pego pela legislação, o Exército não tem esse tipo de tolerância. Então é o mesmo Exército. É que, infelizmente, nós temos uma parcela que inventou de jogar a culpa no Exército para fazer uma barbaridade de decisão política que não competia ao Exército. Decisão política é para os políticos. Perfeito. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Pode não causar surpresa para muitos, quem acompanhou o último governo, né, e a carreira como parlamentar de Bolsonaro, o que ele fez nos 4 anos como presidente da República. Porém, a maior parte das pessoas, é até natural, desconhecem, antigamente, até durante o regime militar, as pessoas acompanhavam o almanaque do Exército, porque isso era um elemento muito importante, sabia-se que para chegar a presidente precisava ser general de 4 estrelas, e eu tinha amigos, inclusive na época, estudante, que eram especialistas no almanaque do Exército. Eu também cheguei a consultá-lo, mas aí por causa da minha tese de doutorado, a Guerra de Canudos, mas aí lá no final do século XIX, inclusive no Rio de Janeiro, e na época, 30 e tantos anos atrás, fui muito bem atendido, era o Coronel Davis lá, que foi muito gentil comigo, e foi ótimo, pesquisei todas as horas do dia e tal. Mas as pessoas foram com o tempo esquecendo o nome dos comandantes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, porque o Brasil mudou especialmente a partir da promulgação da Constituição de 1988. Mas o caso do general Paulo Sérgio surpreendeu o senhor, e aí, porque o senhor é o primeiro a falar, a colocar essa questão que me parece muito importante e correta na minha leitura, né, do papel do ministro da Defesa, né, e pelas questões que o senhor demonstrou institucionais, de como é que é a estrutura, as pessoas não entendem, você tem os comandos das 3 forças, aí tem o ministro da Defesa, né, e o presidente da República, que pela Constituição é o comandante em chefe das Forças Armadas. Em relação ao general Paulo Sérgio, pelo que o senhor conhece, presumo que tenha tido em algum momento contato com ele na carreira profissional ou através de colegas e tal. Surpreendeu, mais do que a omissão, a participação do general Paulo Sérgio nessa parecia uma coisa de república bananeira que nós vivemos especialmente nos últimos meses? Eu conheci o general Paulo Sérgio durante a vida profissional, excelente profissional, tanto que chegou ao ponto máximo da carreira militar. Eu não estou fazendo nenhum comentário sobre a parte profissional militar. Estou falando agora de nível de outra função, uma função política, Ministério da Defesa, né? No Ministério da Defesa. O que acontece? O Ministério da Defesa ele tem que, por função, defender os interesses políticos, né? Das Forças Armadas, tem ajustar as Forças Armadas às políticas públicas, né? As ideias estratégicas do governo. Então, nesse nível político, ele tem uma série de obrigações. E aí tem a defesa do orçamento, né? Do orçamento, a defesa dos interesses em evolução tecnológica, em reequipamento. Então, tem uma série de trabalhos, de assuntos que são pertinentes ao Ministério da Defesa, liderados pelo ministro da Defesa.
E naquele ambiente ali, sem dúvida nenhuma, eu avalio que tinha que fazer também uma proteção política das Forças Armadas, né, no caso do Exército. Tinha que fazer uma proteção política, principalmente quando começaram esses ataques e esse estímulo àqueles acampamentos ali com as pessoas manipuladas ali, exigindo que o Exército tomasse uma decisão que não competia a ele. Ali, o Ministério da Defesa tinha que ter feito uma proteção, assim como defende o orçamento, como defende a evolução tecnológica, naquele momento ali, tinha que fazer uma proteção, uma defesa política das Forças Armadas para elas não sofrerem esse tipo de ataques criminosos, né? Ataques criminosos que se vê nas redes sociais. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, pode ser a última até, mas é uma coisa que sempre eu me incomodava assistindo e ficava pensando, porque alguma coisa da estrutura de como funciona as Forças Armadas eu acabei aprendendo ao longo da história, aí pela minha profissão, mas teve um senhor, um oficial, major, salvo engano, que foi expulso do Exército, foi condenado pelo Superior Tribunal Militar, que foi 7-0, salvo engano, a votação, não me lembro, e já tinha sido preso 6 vezes e acabou sendo expulso. Esse senhor era um grande amigo, ou é um grande amigo, do Jair Bolsonaro, e várias vezes apareciam imagens desse senhor na pista do aeroporto, próximo ao avião presidencial, abraçado ao presidente, e eu ficava pensando, o que um oficial do Exército, por exemplo, que sabe quem é aquele senhor que está lá, que foi expulso do Exército, por ter violado inúmeros artigos do regulamento militar, etc. E o comandante em chefe das Forças Armadas o tratava como se fosse uma espécie de grande pessoa, de grande oficial, que é aquele major que foi expulso. E você era obrigado, claro, a prestar continência ao presidente da República. Estou falando você, um oficial do Exército. Eu pergunto ao senhor, não causava estranheza esse tipo de relacionamento com aquelas pessoas, como falou um ministro dia desse, gente do porão, esse tipo de relação não é uma coisa que quebra a estrutura hierárquica, que eu acho que isso não há nenhuma força armada no mundo, né, sem uma estrutura hierárquica, né? Isso não quebrava, não é só a questão do decoro presidencial, que é super importante, mas aí nós estamos falando da questão mais do campo político, mas no campo militar, a própria questão hierárquica. Olha, eu vejo que 99,99% das pessoas dos militares, inclusive, não tem essa noção, né? Porque o que aconteceu com esse ex-major do Exército, que agora apareceu na mídia, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, nunca poderia passar pela minha cabeça qualquer sentimento positivo ou negativo sobre isso, porque as pessoas não têm essa percepção, esse conhecimento. Essas coisas elas aparecem depois que acontece o estouro dos fatos, né? Então, eu não tenho comentário nenhum a fazer sobre esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, porque isso aí nunca chamou atenção. Está chamando atenção agora pela mídia, né? Mas depois de tudo já acontecido. Então, a minha interpretação de erros é de o presidente da República, por exemplo, quando começa lá atrás a fazer discurso na caçamba de uma caminhonete na frente do quartel-general. Isso aí é uma coisa inimaginável, porque um presidente da República ele tem todo o direito, né, se ele acha uma coisa importante, ele convocar uma rede de rádio e televisão e não ir para frente do QG do Exército no domingo na caçamba de caminhonete. As coisas assim. Então, ali eu já vi que as coisas iam indo mal. Depois, toda hora, ter que estar falando em exército, em discurso político, também não é o caso. Outra coisa, isso aí só desgasta a imagem da instituição e arrasta, uma tentativa de arrastar a instituição para a política. Depois, aquela história de meu exército, não, o exército não é do presidente da República, o exército é da nação, o exército é do Estado brasileiro, faz parte da nossa estrutura, não tem nada de meu exército, né? E assim foi, alguns discursos de caráter político dentro de organizações militares, né? Então todas essas coisas.
toda hora lembrando que é comandante em chefe, claro que todo mundo sabe disso, né? Mas não é para uso, não é para uso diário esse título, né? Então, todas essas coisas, assim, esse caso aí do ex-major nunca me chamou a atenção, não. O que me chamou a atenção foram esses momentos aí que ficaram marcados como momentos de tentativa de arrastar a instituição para um jogo político que não tem cabimento. Aquele desfile, por exemplo, na frente do Palácio, no dia que ia ser votado no Congresso, não lembro qual era a legislação. E aí foi feito um desfile ali, aproveitando um deslocamento normal da Marinha aqui para uma manobra que eles fazem todo ano, mas não é o caso de fazer aquilo no dia, no horário ali que o Congresso está votando. Então ficam coisas assim, coisas que não são nem agressivas, são medíocres, né? Então, mas que acabam influindo no ambiente, na paz social, né? Eu pergunto por fim ao senhor uma última questão. O senhor teme de alguma forma, é uma hipótese, a gente trabalha sempre na ciência com hipóteses, né? Elas se revelam verdadeiras ou falsas, assim que a gente trabalha com o nosso objeto de estudo, sem partir, sem nada disso, né? O artigo é um artigo muito duro, firme, e que coloca o dedo em algumas feridas terríveis do último quadrênio presidencial, né? O senhor teme de alguma forma ser processado, por exemplo, por Bolsonaro ou pelo general Paulo Sérgio, ou não? Não. Isso aí é uma opinião de um cidadão, né? E essa opinião eu repito a hora que tiver que repetir, sem problema nenhum. Não estou fazendo avaliação como pessoa, é simplesmente uma avaliação funcional. Perfeito. Eu fico muito satisfeito de o senhor ter me atendido. Todo o pessoal que acompanha o canal, as minhas redes sociais, eu estava agora, inclusive chegou aqui mais uma informação que também trechos, nós colocamos também no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc. Foi todo lugar, as pessoas, eu faço questão, quando possível, quando dá, são muitos comentários, muitas vezes são 1.000, 1.500, mais ou menos dá uma diagonal de pegar o espírito, né? E todos sempre elogiando o senhor, a determinação, a coragem e apoiando essas ideias, a sua visão, né? Sobre a questão do papel do Exército e o momento difícil que nós vivemos e torcendo todos nós que possamos virar essa página bem da história, né? E eu acho que nós estamos caminhando lentamente, mas estamos caminhando para frente e elogiando muito o senhor. Então eu, mais uma vez, agradeço a gentileza do senhor ter atendido o meu convite e sempre acompanhando os artigos do senhor, as entrevistas, que eu acho que são sempre contribuições importantes para o momento que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo convite e reforço aqui que a ideia foi defender o Exército Brasileiro de todas essas barbaridades aí que a gente tem escutado, principalmente nas redes sociais, porque as redes sociais hoje têm um efeito muito grande sobre a população. Então, eu considero uma covardia usar as redes sociais para ficar atacando o Exército, os comandantes do Exército, não interessa quem é a pessoa, não interessa se gosta, se não gosta, se é bom, se é ruim, não é isso. É que são ataques institucionais que são descabidos, né? E que eu não tenho dúvida nenhuma, como cidadão, hoje afastado do Exército, das atividades, aí, de que o Exército continua sendo uma das grandes instituições de confiança, né? E aqui vai uma crítica ao governo atual, quando disse que não confiava no Exército, sabe que pode confiar, já teve 2 mandatos, confiou e sabe que pode confiar. Então, pode confiar no Exército, o nosso governo e a nossa população pode confiar no Exército. Então, muito obrigado, general, e eu digo até a próxima, porque eu sempre abuso da gentileza do senhor, certamente nos encontraremos ainda esse ano em alguma entrevista que eu vou solicitar para o senhor. Então, muito obrigado e até a próxima, general. Muito obrigado mesmo. Boa tarde, muito obrigado.